Estes sinais de descontentamento das diferentes classes profissionais, agora em análise no fim de tarde, com Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia, Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e Cristina Mota, da Missão Escola Pública, portanto, a saúde, as forças de segurança e a educação aqui em debate. Muito boa tarde a todos. Guadalupe Simões, eu começo por si, até porque o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou mais 12 ações de protesto para agosto, 10 são greves. Que sinal ou que garantia é que precisam da tutela, nomeadamente, creio que tem reunião na próxima quarta-feira, que seria necessário para desconvocar estas ações, ou pelo menos para minimizar os efeitos? Não, o processo negocial agora só é retomado no dia 12 de setembro e o que seria necessário é o que temos vindo a afirmar. Há uma série de problemas com os quais os enfermeiros têm vindo a estar confrontados e reivindicações desde, no mínimo, 2022, que foi na altura que não assinámos um acordo que previa a atribuição, a contabilização de pontos aos enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas, precisamente porque o Governo não previa que essa contabilização de pontos acontecesse para os enfermeiros com contrato individual de trabalho. E, portanto, esta discriminação que se alarga a outros direitos, nomeadamente o direito a férias, nós entendemos que são situações que têm que ser resolvidas e são injustiças que têm que ser resolvidas. Portanto, este é um domínio dos problemas. Contabilização de pontos, resolução de injustiças relativas. Depois, o atual Governo e o partido que sustenta este Governo anunciou durante a campanha eleitoral que pretendia valorizar a carreira da enfermagem e, em concreto, a grelha salarial. E, portanto, para nós, a valorização da grelha salarial significa alterar a estrutura da grelha salarial. E a última proposta que foi apresentada pela Sra. Ministra da Saúde foi, de facto, haver uma pequena alteração na estrutura na categoria de enfermeiro, o que significa que todos os enfermeiros haveria um aumento de um nível em cada uma das posições remuneratórias e, portanto, o início, em vez de ser pela posição remuneratória 15, passava a ser pela 16, a posição de seguinte, em vez de ser a 23, passava a ser a 24, por aí por diante. E para os enfermeiros que já estão hoje integrados nas categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, não havendo alteração da estrutura, ou seja, os inícios e toda a estrutura de carreira continuava a ser a mesma, mas era possibilitado a esses enfermeiros dar um salto para o escalão seguinte, traduzindo-se isso em 200 euros ou em 150 euros. E, portanto, é esta, mais uma vez, discriminação que nós não aceitamos. E a contestação policial também aumentou, Bruno Pereira, após o Governo ter enunciado a equiparação salarial com os militares das Forças Armadas. Espera uma palavra do Executivo sobre um eventual regresso das negociações na próxima rentrée política ou dão este assunto como terminado? Não, em momento algum poderemos dar este assunto por resolvido, desde logo porque, e é isto que nos incomoda, de sobremaneira é o Estado depois querer, e com consciência de que o Estado não pode resolver, nem consegue resolver todos os problemas do mundo e todos os problemas dos vários setores, alguns deles críticos e prioritariamente discutidos na opinião pública ao longo de anos, e portanto sabemos bem que isso era impossível. De todo modo, o Estado não pode funcionar a várias velocidades, e a forma como tratou as forças de segurança, considerando-as desde o dia 1 uma prioridade das maiores, e depois ver que, relativamente a outros, foi assumida igualmente essa prioridade, porque era importante também intervir ao nível das Forças Armadas, tendo em conta o descalabro do ponto de vista do cenário dantesco que foi sendo criado ao longo de anos. Mas o que é certo é que, de um subtão, e vai-se lá perceber muito bem como, não só se consegue um nivelamento do mesmo valor num suplemento de condição militar que tinha sido aumentado também no ano passado, como se vai muito mais relativamente a toda uma série de outras medidas igualmente importantes. Dou o exemplo de tentar aplacar a saída de pilotos da Força Aérea para companhias aéreas, com uma indexação maior do próprio suplemento, mas diria até o que é que vai ser feito relativamente à saída de quase 20 oficiais de polícia por ano. Porque isso corresponde a mais de 60% dos oficiais que são formados na escola superior. O que é que iremos fazer relativamente a mudar e inverter um ciclo de saídas completamente como nunca tinham sido vistas, com um recrutamento cada vez mais ao nível da escola de polícia, cada vez mais baixo, com um nível de candidatos, o número de candidatos cada vez também ele mais baixo. É esta a mensagem que queremos passar. Não se compreende como é que de subtão se vai tão longe
quando de outra forma não foi tão longe, depois de 7 meses de reivindicação, não se foi tão longe relativamente aos polícias. E claramente isso não se percebe. Sim. Cristina Mota, um inquérito recente da FNE mostra que só 12% dos professores se sentem valorizados na profissão, mas os docentes creem que há espaço orçamental para acomodar as exigências das forças de segurança, da saúde, da educação no próximo orçamento das diferentes classes profissionais? Sim. Em suma. Relativamente ao orçamento, ele tem de ser pensado, de facto, em termos uma sociedade proativa e uma sociedade que vai ao encontro das exigências e do que necessita toda a população. Portanto, eu creio que quer a educação, quer as forças de segurança, quer a saúde são indispensáveis. Portanto, tem de ser pensado e, sim, tem de ser trabalhado de modo a que tal tenha lugar. No que diz respeito à educação e no que diz respeito ao investimento para com ela, nós lembramos que, a nível da OCDE, nós temos valores que são propostos, que são indicados como aqueles que deverão ser seguidos ao nível dos 6%. Nós lembramos que desde 2011 que o investimento tem vindo a decrescer ao ponto de, neste momento, termos cerca de 4 pontos percentuais do PIB investidos em educação. Portanto, nós temos de reverter estas questões. No que diz respeito a esse investimento, em termos da valorização da carreira, convém também referir que o tempo de serviço que tem sido tão falado e que finalmente foi, de facto, contabilizado, ele não se reflete no aumento. Portanto, o tempo de serviço diz respeito a tempo que estava congelado e que agora vai ser, de facto, atribuído, vai ser devolvido aos professores durante este período de tempo, mas que, para muitos deles, eu, por exemplo, não vou ter qualquer alteração no meu vencimento no próximo ano. Portanto, não é de facto aqui um aumento e terá de ser também revista aqui a questão salarial. Já agora, e porque também tem sido referido que este tempo de serviço e o valor que ele vai comportar vai ser uma medida permanente, não é. Porquê? Porque nós temos milhares de professores a reformarem-se todos os anos. E tendo em conta que o tempo de serviço não considerou os professores que, entretanto, se iriam reformar, este investimento vai ser absorvido rapidamente nos próximos anos. Estamos já com o tempo a terminar, eu por isso peço poucos segundos a cada, faço a mesma pergunta a cada um de vós e peço que sejam breves. Guadalupe Simões, que avaliação é que deixa este Governo na forma como tem lidado com o setor da saúde? Tem boas perspectivas futuras? Não, o setor da saúde é um setor complicado, todos nós sabemos. O investimento, apesar de ter vindo a aumentar, também sabemos que uma grande parte desse investimento é dado ao setor privado e, portanto, quando se fala da questão da disponibilidade orçamental, importa, de facto, olhar para os desperdícios e nós entendemos, por exemplo, que é necessário internalizar mais os cuidados no Serviço Nacional de Saúde para diminuir os custos e importa uma coisa importantíssima que é perceber quais são os gastos na política, por exemplo, do medicamento, que é a questão mais obsoleta, mais obscura que hoje existe no SNS. E, portanto, nós diríamos que há dinheiro e, portanto, se o Ministério da Saúde e o Governo desenvolverem o seu trabalho de uma forma assertiva, transparente, como sempre disseram que o faziam, seguramente têm dinheiro para valorizar a carreira dos enfermeiros e por isso continuaremos a lutar. Bruno Pereira, que nota é que dão a este Executivo e que perspectiva têm para o orçamento e para o futuro? Bem, diria que estes vários acordos, em concreto o nosso, foi um bom pontapé de saída, ou seria visto, pelo menos foi visto há uns tempos atrás, como um bom pontapé de saída para que se possam rever profundamente carreiras, mas sobretudo estruturas que estão obsoletas, são ruinosas e que ainda não encontram um bocadinho do que aqui a colega disse muito bem. Temos que olhar para estas estruturas no sentido de reorganizar para torná-las mais eficientes, para que elas poupem dinheiro ao erário público e para que esse dinheiro possa permitir interoperabilidade, maior eficiência de recursos e permite também uma melhoria substancial daquilo que é a valorização remuneratória de carreiras que, infelizmente, ao longo dos tempos não foram olhadas com a devida atenção, sendo elas fundamentais para a saúde de qualquer Estado e de qualquer comunidade. Cristina Mota, a gestão deste Executivo deixa boas perspectivas para a educação? Para já, a postura do atual Ministro da Educação é completamente diferente do anterior e nós analisamos isso e entendemos de uma forma bastante positiva, mas mais do que a postura são necessárias as medidas e no que diz respeito ao investimento e a forma como de facto se vai contornar tudo o que diz respeito à educação, carece de medidas em concreto. No que diz respeito ao investimento e pegando também no que a Guadalupe falou há pouco, também tem havido e agora recentemente no dia 30 de julho nós tivemos indicação
atenção que o Governo, portanto o Ministério da Educação, aumentou em 7% o apoio ao ensino público-privado nestas parcerias. Portanto, de facto, existe aqui margem para que também este investimento venha para o setor público, para podermos ir ao encontro das medidas que são necessárias para termos um início de ano letivo mais tranquilo e começarmos a ver alguns dos problemas da educação colmatados. Ficam dados os recados ao Executivo para esta nova rentrée política. Cristina Mota, Bruno Pereira e Guadalupe Simões, agradeço a vossa presença. Obrigado.